Renato Gaúcho ainda decide equipe. O Vasco encara o Audax Italiano pela Copa Sul-Americana. Vamos falar muito sobre o jogo, vamos falar muito sobre a classificação, vamos detalhar tudo aquilo que o técnico Renato Portaluppi está estudando para esse jogo. Tem dúvida no setor defensivo e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Bione, estou chegando nesse momento com tudo para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e nessa terça-feira nós vamos falar muito do Cruz Maltino na Copa Sul-Americana. Daqui a pouquinho, às 21 horas, o Cruz Maltino, Vasco da Gama, recebe o Audax Italiano lá em São Januário, em jogo importantíssimo. O Caldeirão vai ferver e eu vou trazer para você tudo em cima do lance. Mas antes eu peço para você deixar o seu like, o seu joinha é muito importante. Clica aqui embaixo no botãozinho escrito inscreva-se, botãozinho que vai fazer você participar aqui do canal, literalmente ser membro do nosso trabalho clicando ali no Seja Membros. Peço para você aquela moral, aquela ajuda, aquela curtida, também a sua inscrição para você fazer parte aqui do nosso canal, beleza? Olha só, nesse vídeo vamos trazer muitas informações importantes sobre a partida entre Vasco e Audax Italiano, jogo da Copa Sul-Americana, e olha que está em risco. Vou trazer detalhes sobre a competição, Renato Portaluppi ainda com dúvidas na escalação e muito mais. Olha só, muita gente fica me perguntando, né? E eu vou sempre trazer para vocês com muito detalhe como que funciona as competições, né? Muita gente fica na dúvida sobre a Copa Sul-Americana. Como que faz para classificar? O que o Vasco precisa fazer? Em segundo também classifica? Tem muitas dúvidas, né? Eu recebo muitas mensagens referentes a isso. Então eu vou trazer para vocês bem detalhado. Preste atenção. O Vasco hoje encara o Audax Italiano em São Januário. O Audax Italiano é o lanterna do grupo G, né? O Olímpia é o líder do grupo G e o Vasco divide ali a segunda colocação com o Barraca Central, porque empataram no jogo lá na Argentina, no estádio do Banfield. Quem se classificaria hoje no grupo se terminasse agora a fase de grupos? O Olímpia. E o Vasco, que é segundo, o que aconteceria? O Vasco iria para os playoffs, né, que é a repescagem de equipes que saem da Libertadores e vão entrar na Copa Sul-Americana. Mas eu vou detalhar melhor para você entender ainda mais perfeitamente. O Vasco joga agora 2 jogos em casa, né, contra o Audax e contra o Olímpia. O Olímpia joga agora também em casa contra o Barraca Central. Então a gente pode ter aí uma definição nas próximas 2 rodadas de quem será o líder, né, desse grupo G. Vamos dizer aqui que a Copa Sul-Americana só classifica os primeiros colocados. Ponto final. É isso para o Vasco participar das oitavas de finais da Copa Sul-Americana de forma direta. O Vasco vai precisar chegar em primeiro colocado no final da fase de grupos. Ah, mas se o Vasco chegar em segundo, o que acontece? Vamos lá, são 8 grupos. Os 8 segundos colocados da Copa Sul-Americana pegarão os 8 terceiros colocados da Libertadores da América que descerão para a Copa Sul-Americana. Então nós teremos ali os playoffs, né, da Copa Sul-Americana com equipes que vêm da Libertadores, que foram desclassificadas da Libertadores. Então é importante a gente frisar isso, porque só os primeiros colocados classificam na Sul-Americana. Os segundos ficam no playoffs contra equipes que vêm da Libertadores. Aconteceu com o Vasco no ano passado, né? O Vasco ficou no playoffs, na segunda colocação, e encarou o Independente Del Valle, que foi desclassificado lá na Libertadores. Acabou que o Vasco foi eliminado, né, pelo Independente Del Valle com um gol do Spinelli, né? O Spinelli fazendo o gol no Vasco com a camisa do Independente Del Valle. Então é isso, o Vasco tem que buscar a liderança para se classificar em primeiro e evitar os playoffs. Mas tem uma situação importante para eu trazer para você, que é uma questão financeira. Como assim financeira, Aline? Olha só, preste atenção. As premiações por passagem de fase, elas são interessantes para os clubes, mas se você passar nos playoffs, os playoffs é uma fase a mais que você joga, né? É uma semana a mais que você vai ter um confronto fora e em casa contra uma equipe que vem da Libertadores. Caso passe do playoffs, você ainda ganha uma premiação a mais por ter disputado essa fase a mais. Então a rentabilidade aumenta muito da Copa Sul-Americana se você passar pelos playoffs e ser campeão. É muito melhor passar pelos playoffs e ser campeão do que passar em primeiro e ser campeão. Essa conta porque o playoffs é uma rodada extra, né? É uma repescagem que dá premiação
também. Então, a Copa Sul-Americana é isso, você matando todas as suas dúvidas. Primeiro colocado se classifica, o segundo pega os eliminados da Libertadores da América. Beleza? Deu para entender? Eu acho que sim, né? Bom, o técnico Renato Gaúcho já prepara a equipe para esse jogo e tem uma dúvida crucial. O sistema defensivo, Saldívia ou Carlos Cuesta? E por que ele tem essa dúvida? O Alan Saldívia está fora, né, do jogo do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. E o Cuesta foi poupado, na verdade, né, não jogou contra o Remo. Acaba que ele ficou como o escolhido para jogar a Copa Sul-Americana, que é uma equipe mais alternativa. Mas e aí, quem você colocaria na zaga? Cuesta ou o Alan Saldívia? Eu queria saber a sua opinião, queria saber o que você acha sobre isso, porque é um ponto muito interessante, né? Porque o Cuesta pode jogar, mas o Saldívia está fora do jogo do final de semana, né? E o Saldívia é o titular, então o Saldívia ficará 2 jogos fora. O jogo contra o Audax e também o jogo contra o São Paulo, né? Ou o Saldívia pode jogar também, existe essa possibilidade do chileno jogar nessa partida contra o Audax. O técnico Renato Gaúcho está com essa dúvida, vai definir já já. Eu queria saber a sua opinião. Bom, o provável Vasco que deve enfrentar o Audax italiano deve ser Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, o Saldívia ou Cuesta ali formando dupla de zaga, talvez com Robert Renan e o Lucas Piton na lateral esquerda. Olha só, Hugo Moura, JP e Johan Rojas devem formar ali o trio, né, de volante com o Nuno Moreira mais avançado. No ataque, Adson e Spinelli devem formar essa dupla. É uma equipe alternativa. O técnico Renato Gaúcho ainda não definiu, ainda não tem nada definido e pode surpreender a qualquer momento antes da partida, né? A gente fala muito sobre isso, sobre antes da partida, a gente fala que existem dúvidas, enfim, a gente vai falar bastante sobre isso. A equipe do Audax italiano deve vir a campo com Arrumada, o goleiro, né? O Reboledo, Ferrário, Ortiz e o Pinha. 3 zagueiros, né? E o Matuzzi é o lateral esquerdo. Matheus e Aedo no dupla de volantes. O Tronwinski e o Chiaverano no ataque, né? A gente tem aí o Gustavo Lema, o técnico do Audax italiano. Bom, vale vaga para a fase final da Copa Sul-Americana. Vale ficar de olho nas oitavas, vale se classificar em primeiro, evitar aí playoffs, evitar confronto. O Vasco vencendo o Audax já encosta no Olímpia. O Olímpia também joga em casa, então deve ter aí uma facilitação para essa partida. Mas eu queria saber a sua opinião, quem você colocaria? Cuesta ou Saldívia? Talvez o Cuiabano poderia jogar também no lugar do Piton, enfim. Você entraria com time misto, time titular, priorizaria ou não? Eu quero saber a sua opinião acerca desse assunto. Olha só, jogo 9 da noite, a gente vai estar trazendo para vocês tudo em cima do lance. Claro, agradeço muito a sua presença. Lembrando que daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas. Peço para você deixar o seu like, claro, permaneça com a gente, porque daqui a pouco eu estou voltando. Um abraço.